rapidamente 1 de Coríntios, capítulo 12. 1 de Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 8. Vamos ler até o versículo 11. Amém? Ok. Glória ao Senhor Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Palavra do Senhor. Por favor, podemos retomar os nossos assentos, glorificando ao Senhor Jesus Cristo, por favor. Aleluia. Já começamos a falar sobre os dons espirituais. Ontem estávamos a introduzir sobre as categorias dos dons. Estávamos a falar de dons de ministério, dons de serviço, dons de revelação, dons de inspiração e os dons de poder. Amém? Agora, no meio desses dons de revelação, rapidamente queria conversar com os irmãos sobre o discernimento dos espíritos. Assim como os irmãos podem ver no versículo 10, e a outro a operação de maravilhas, a outra operação a profecia, a outro dom de discernir os espíritos. Aleluia! O discernimento. E todas as pessoas, amados irmãos, precisam do discernimento. O discernimento é importante em todas as áreas da nossa vida, seja na área sentimental, seja na área familiar, nos negócios, na área profissional, ministerial, em todas as áreas, até mesmo na formação, precisamos do discernimento. Todas as pessoas, mesmo os descrentes, precisam do discernimento, porque o discernimento concede o bom senso a uma pessoa. O discernimento auxilia uma pessoa para se posicionar de forma correta diante de qualquer situação. O discernimento ajuda uma pessoa a ter uma boa postura diante de qualquer situação, diante de um pensamento, diante de uma decisão, diante de uma imagem, diante de um som, diante de uma ocorrência. O discernimento vai auxiliar uma pessoa para se posicionar no ângulo certo da situação, para opinar de forma certa. O discernimento também levará uma pessoa a compreender as motivações por detrás dos acontecimentos, por detrás das palavras. Uma pessoa pode falar uma coisa, mas nem sempre o que as pessoas dizem provém do fundo do coração. Ou mesmo quando as pessoas dizem alguma coisa, nem sempre o que as pessoas dizem é o que as pessoas queriam expressar, queriam dizer. O discernimento ajuda uma pessoa a sondar as verdadeiras intenções por detrás das palavras. O discernimento vai ajudar uma pessoa a compreender também os outros, a compreender as intenções das pessoas. O discernimento é muito importante. O discernimento poderá nos ajudar a não tomar atitudes com pressa. Uma pessoa com discernimento não vai operar com pressa, não vai tomar uma postura com pressa. Uma pessoa com discernimento vai sempre avaliar, vai sempre sondar, vai sempre esperar o momento certo antes de optar por uma atitude. Uma pessoa com discernimento vai sempre esperar ouvir mais, falar pouco,
compreender mais, observar mais, para poder tomar uma atitude certa. Aleluia. Sabe que os irmãos estão comigo? Razão pela qual o discernimento é muito importante. O discernimento vai nos ajudar a agir com sabedoria. Uma pessoa com discernimento sempre vai meditar, vai falar menos, vai observar muito, vai opinar pouco, para poder compreender melhor e tomar uma atitude com sabedoria. Uma pessoa com discernimento não vai agir com pressa, não vai avançar com pressa, não vai tomar uma atitude com pressa, não vai investir com pressa, não vai começar um relacionamento com pressa, não vai começar uma amizade com pressa, não vai começar uma sociedade com pressa, não vai optar nada com pressa, porque a pressa sempre é o inimigo do discernimento. A pressa é sempre o inimigo do discernimento. Muitas vezes podemos dar conta que cometemos um erro depois de termos escolhido ou optado por uma atitude incerta. Uma pessoa com discernimento vai sempre ter paciência antes de fazer alguma coisa, antes de optar por uma decisão, antes de investir ou antes de avançar numa outra situação. Por mais pressa que tenhamos, se tivermos discernimento, podemos nos acautelar de muitas situações, fazendo sempre, ou seja, tomando sempre decisões certas. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Agora, há um dom que se chama discernimento dos espíritos. O discernimento a que me referiu, todas as pessoas, mesmo os descrentes, podem ter discernimento. Podem ter discernimento. Mas há um dom que estamos a tratar aqui que se chama o discernimento dos espíritos. Este aqui não é todo mundo que tem. É um dom espiritual. Não é qualquer pessoa que pode ter este dom. Não é qualquer pessoa. Esse dom a que me refiro aqui vai além da lógica. O discernimento comum pode implicar a lógica. A pessoa pode avaliar, a pessoa com mais calma pode avaliar uma situação, pode apurar, pode julgar profundamente com mais calma. Mas o dom do discernimento dos espíritos não tem nada a ver com a racionalidade, não tem nada a ver com a lógica. Este dom é um benefício, uma graça que o Senhor só dá aos crentes. Esse dom só pessoas podem receber, pessoas salvas, que podem receber este dom que se chama o discernimento dos espíritos. O Senhor nos dá esse dom para podermos ir à profundeza das intenções. Porque em todas as manifestações espirituais, existem sempre três fontes. Em todas as manifestações espirituais, na igreja, ou mesmo na nossa vida de todos os dias, há sempre três fontes. A primeira fonte pode ser Deus. Toda manifestação pode ser o Deus, não é? A origem pode ser divina. A origem também pode ser humana, pode ser o homem. O homem pode criar todo o engano para tentar mostrar que é Deus quem está a operar, para tentar mostrar que está a falar a verdade. O homem pode também enganar. Mas também a terceira fonte pode ser o diabo. Por detrás de uma manifestação, o diabo também pode estar a motivar, pode estar a trabalhar por detrás de uma manifestação, razão pela qual o Senhor dá à congregação, dá à igreja, dá aos salvos o discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos nos ajudará a compreender se a manifestação é divina, ou seja, essa manifestação vem de Deus, se a manifestação é humana ou a manifestação vem dos homens, vem da mente humana, vem das intenções humanas, vem das emoções humanas ou vem mesmo do engano humano. O discernimento dos espíritos poderá nos auxiliar também para compreendermos se essa manifestação é motivada pelo diabo, pelos demônios. Razão pela qual precisamos deste dom do discernimento dos espíritos. É muito importante porque através desse dom podemos
identificar as armadilhas, as artimanhas por detrás de qualquer manifestação que existe. Agora, quando estivermos diante das manifestações, qualquer manifestação espiritual, nós precisamos de ter duas provas diante de qualquer manifestação. Eu falei primeiro das fontes. A fonte de qualquer manifestação pode ser divina, pode ser humana, como pode ser diabólica. Mas nós precisamos também provar com alguns testes, fazer alguns testes para compreender algumas manifestações. A primeira prova, ou o primeiro teste, para poder ver se o Espírito é de Deus, é uma prova que podemos chamar de prova doutrinária. Uma prova doutrinária, os irmãos podem ver isso em 1 de João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo até o versículo 6. 1 de João, capítulo 4, versículo 1 a 6. Está escrito: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e este que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, ou vocês são de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade, o espírito do erro, ou o espírito da heresia. Aleluia, ou o espírito do engano. Agora, o texto aqui é como conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito do anticristo, ou o espírito da heresia. O texto aqui: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O espírito que reconhece a encarnação de Jesus Cristo, o espírito que reconhece que Jesus Cristo veio para nos salvar, esse espírito é de Deus. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Glória ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também fala disso no trecho que acabamos de ler um pouco mais em cima, em 1 de Coríntios, capítulo 12, no versículo 3. Ele diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora, nesta prova, é preciso ver como a pessoa está a tratar o Senhor Jesus. Quando estamos numa igreja, quando estamos num culto, quando estamos num sítio, num evento espiritual, tenta ver a posição de Jesus Cristo naquele culto. Tenta ver a posição do Senhor Jesus Cristo naquela doutrina. Lá podemos ver se essa doutrina é doutrina de Deus ou doutrina dos demônios. Por exemplo, em África. Em África, há muito tempo, muitos anos, tem se manifestado os espíritos dos profetas. Os irmãos podem ver, não vou citar aqui os nomes, tendo em conta a ética, mas em África muitos profetas. E muitos desses profetas já deixaram muitos adeptos que edificaram grandes igrejas. Agora, muitas vezes também no meio das igrejas, admite-se que certos profetas antigos africanos eram profetas de Deus. Pronto. Agora, como nós podemos conhecer um profeta de Deus? Como nós podemos conhecer uma igreja de Deus? É através da posição de Cristo na doutrina daquele profeta. O que aquele profeta ensinou?
relativamente a Cristo. Porque eu não posso compreender que um profeta seja de Deus e que não tenha ensinado Cristo. Não posso compreender que um profeta seja de Deus e que tenha se apresentado ele próprio como o Espírito Santo. Não posso compreender que uma igreja seja de Deus se naquela igreja Cristo não tem a posição de primazia. Cristo não está no centro do culto. É o que o apóstolo João tenta nos ensinar aqui. Todo espírito que não reconhece que Cristo veio em carne, este espírito não é de Deus, é o espírito do erro. Em toda a igreja, tenta ver quando você chega numa igreja, a posição de Cristo naquela igreja. Se o próprio pastor, o próprio apóstolo, o próprio profeta daquela igreja tem primazia no culto, todo mundo lhe adora, todo mundo lhe celebra como parece o Cristo. Pode não lhe chamar Cristo, mas a forma como ele se deixa levar na igreja, a forma como ele se deixa, posso dizer, reverenciado na igreja, ao ponto de atingir o clímax, ao ponto de atingir o ponto mais alto que Cristo, só Cristo merece, ao ponto de ter o controle das pessoas, em vez de dar independência da palavra, para as pessoas terem independência de operar no Espírito Santo, ele próprio tem poder de controlar as pessoas. Tudo é só papá, tudo é só mamã, tudo é só ele, tudo é só ele. As pessoas não conseguem se desenvolver na fé. As pessoas não conseguem combater o diabo. As pessoas não conseguem ter palavra para caminhar. Isso aqui já não é bom. Já não é bom. Porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo é o Espírito de liberdade. Será que os irmãos estão entendendo isso? O próprio Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando alguém, tudo você tem que falar com o papá. Você tomou uma decisão, devia falar com o papá, não falou com o papá, não falou com a mamãe. Tudo é ele, tudo é ele. E a forma como também todo mundo deve venerar essa pessoa, pode mostrar que se essa pessoa é de Deus ou não é de Deus. Porque uma pessoa é de Deus, deixará sempre que Cristo Jesus esteja exaltado acima de todos os nomes, acima de todas as pessoas, acima de todos os conceitos, acima de todas as filosofias, acima de todas as teologias. Cristo Jesus, no verdadeiro centro, ou seja, no verdadeiro culto, deve ser adorado em espírito e em verdade, e deve estar no centro de todas as atenções. Se é o homem que está no centro daquele culto, é um culto do anticristo. Isso é a prova doutrinária, que podemos chamar também de prova teológica. Cristo Jesus no centro de tudo. Você vai ver, entra numa igreja, a fotografia do próprio papá. A fotografia do próprio papá acima de tudo. E a pessoa também até toca naquela fotografia para ficar curado, ou para alguma coisa. Não, isso aqui não está bom, não está bom, não está bom. Diga comigo, isso não está bom. Cristo é o centro de tudo. Quem morreu por nós é Cristo. Quem ressuscitou é Cristo. Quem foi exaltado é Cristo. Quem intercede por nós é Cristo. Quem enviou o Espírito Santo é Cristo. Quem nos salva é Cristo. Quem virá nos buscar é Cristo. Aleluia. Ok. Então todo espírito que não confessa Cristo encarnado como todos estamos a ensinar aqui, com todo o trabalho que ele fez na cruz, com todo o trabalho que ele continua a fazer à destra do Pai, esse espírito é o espírito do engano, é o espírito do erro, o espírito do anticristo. Aleluia. Isto aqui é uma prova. Não é preciso ver duas vezes. É preciso ver no centro do culto. É preciso ver nas palavras, na pregação, na doutrina. Como estão a pregar? Será que Cristo está nessa pregação? Será que Cristo está nesse ensino? Será que Cristo está nessa maneira de fazer a igreja? Se Cristo não está no centro, é o espírito do engano. Aleluia. É a prova doutrinária. A segunda prova é a prova prática, que posso chamar aqui também de prova ministerial. É uma prova prática. Os irmãos podem ver isso, o próprio Senhor Jesus. Essa prova está baseada nas próprias palavras do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus diz: acautelai-vos, porém,
dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 15 até 20. Pelos seus frutos, esta prova é prática, é ministerial, é a prova de todos os dias. Não é preciso ver a doutrina. E nessa prova não é preciso ver o culto dessa pessoa. Não preciso ver como essa pessoa ora, como é que essa pessoa ensina, como é que essa pessoa faz. Nesta prova prática é preciso ver a vida dessa pessoa no dia a dia. Como é que essa pessoa é? Aleluia. Porque ninguém pode nos pregar Cristo e ele próprio não vive a vida de Cristo. Será que os irmãos estão comigo? Ninguém pode nos pregar a santidade se ele próprio não vive a santidade. Aleluia. Bom, pronto. Então é preciso ver como é que essa pessoa vive no seu dia a dia. Como é que essa pessoa fala. Como é que essa pessoa trata os outros. Como é que essa pessoa lida com os outros. Como é que essa pessoa se comporta. Como é que essa pessoa se relaciona nos negócios. Se relaciona no ministério, se relaciona em todas as coisas, até mesmo com a sua esposa, até com seus filhos, até na igreja. É preciso ver isso, porque a árvore boa, dá sempre frutos bons. A árvore maus dá sempre frutos, e os conhecerei pelos seus frutos. Nessa aqui você não precisa falar, eu tenho que observar como você vive. Como é que você faz? Se a tua pregação não coincide, não coincide com as tuas práticas de todos os dias, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Será que alguém está entendendo? Porque a vida cristã, amados irmãos, não é palavra. A vida cristã é a prática de todos os dias. Prática de todos os dias. Onde estamos no local do trabalho? Com os colegas. Onde estamos na família, onde estamos na rua, no bairro, onde estamos na igreja, todos os dias, nós havemos de verificar como é que a situação, como é que cada um de nós está a se comportar. Lá podemos ver se essa pessoa realmente é uma pessoa que conhece o Senhor Jesus ou não conhece o Senhor Jesus. Se é o que essa pessoa prega, é o que essa pessoa vive no seu dia a dia. Aleluia. Então o discernimento espiritual vai nos proteger, vai proteger a igreja. É uma ferramenta de proteção divina, o discernimento espiritual. Através do discernimento espiritual podemos evitar os enganos. Através do discernimento espiritual podemos evitar o prejuízo do diabo e o prejuízo das intenções negativas dos homens. Através do discernimento espiritual, amados irmãos, podemos nos precaver dos ataques satânicos. Podemos precaver da confusão dentro da igreja. Através do discernimento espiritual, amados irmãos, podemos determinar quem pode caminhar conosco e quem não pode caminhar conosco. Aleluia. É preciso que levemos tempo, amados irmãos. Isso requer tempo. Aleluia. Discernir, amados irmãos, para os irmãos que estão a escrever alguma coisa, discernir significa julgar através de. Uma pessoa que discerne, essa pessoa julga através desses critérios que eu acabei de dizer. Aleluia. Essas provas que acabei de dizer. A prova doutrinária, a prova prática, nós podemos usar para o discernimento. Aleluia. Discernimento também significa ter um sentido aprofundado de penetrar as coisas, ou mesmo penetrar por baixo da superfície. Uma pessoa que discerne, uma pessoa que vai no fundo.
Uma pessoa que tem discernimento não avalia superficialmente, não avalia as aparências, porque Deus já nos mostra na Bíblia que Ele não se importa muitas vezes com as aparências. Ele se importa com o coração. O Deus da Bíblia não se importa muito com as aparências. O Deus da Bíblia se importa com o coração. É o coração que importa para Deus. Uma vez o profeta Samuel ia cair neste erro das aparências, como todos nós. Muitas vezes caímos nesse erro das aparências. O Senhor mandou o profeta Samuel ungir o rei em substituição a Saul, que já tinha pecado contra Deus e destituído. Mas fisicamente, ou seja, naturalmente ou mesmo na prática, Saul ainda era rei, mas espiritualmente já tinha sido destituído por Deus. E Deus estava à procura de um rei. Mandou o profeta na casa de Jessé, o pai de Davi. Jessé fez passar todos os seus filhos. Quando o profeta viu o primeiro filho, disse, certamente o ungido do Senhor está aqui. Por quê? Porque ele estava ligado às aparências. Ele viu que era forte, era alto, era grande, preparado para as guerras. Porque os reis eram chamados para pelejar em favor do povo, eram chamados para ser capitães do povo de Deus. Ele disse certamente o rei está aqui, o ungido está aqui. O Senhor disse, não ele, já lhe rejeitei. Ele não. Veio outro, o profeta do coração disse, certamente o rei está aqui. Deus disse, não é ele, foi rejeitado. Terceiro veio o profeta de novo. Então Jessé fez passar todos eles. O Senhor disse a Samuel, não escolhi nada, ninguém no meio deles. O profeta ficou meio frustrado, mas o que se passa? Se o Senhor me mandou aqui, o que se passa? Disse, olha, todos os teus filhos estão aqui. Disse, ficou apenas um, ele está na mata. Olha, um filho a quem o pai não dava muita consideração. Um filho, o caçula, que servia para cuidar, apacentar das ovelhas. Provavelmente Davi, para além de ser um dos menores, provavelmente não tinha boa aparência para ser guerreiro. Provavelmente o pai não tinha muita consideração por ele. Veja, o próprio pai não favoreceu aquele filho, porque ele devia ter chamado também aquele filho. O próprio pai não chamou aquele filho. Deixou aquele filho na mata. O próprio pai não lhe deu chance para ser rei. Devia ser os outros. Assim como existem pessoas no nosso meio. A própria família nunca lhe deu chance. Os próprios pais não lhe deram chance. Escolarizaram os outros, mas te isolaram, não te escolarizaram. Ajudaram os outros, mas a ti não te ajudaram. Quando há um problema, acudiram os outros, mas a ti não te acudiram. Mas o Senhor está mandando dizer a alguém, as pessoas podem não te acudir. Você tem um Deus que conhece o teu coração. Você não entendeu? O Senhor está mandando dizer a alguém, as pessoas podem não te acudir. As pessoas podem não te favorecer. Existe um Deus no céu cujos olhos conseguem ver todos os corações das pessoas. Ou você não entendeu? Estou a dizer, ainda que você não saiba falar, ainda que você não saiba se defender, ainda que você não saiba argumentar, ainda que você não seja o favorito da mamãe, o favorito do papai, onde você cresceu, te maltrataram, não te meteram na escola, não te favoreceram, não te ajudaram. O Senhor está mandando dizer, assim como ele viu Davi na mata, ele te viu na tua condição, ele te viu na tua situação, ele te viu na tua desgraça, onde estão te maltrata, onde te deixaram você cuidar de tudo e não levantar a cabeça. O Senhor viu o teu coração, chegou a tua vez para te favorecer. Você não entendeu? O Senhor está mandando dizer, ele já viu o teu coração, chegou a vez do teu Deus te favorecer. Se acredita, diga, chegou a minha vez. Aleluia. O grande erro que as pessoas cometem é favorecer uns e desfavorecer os outros. E a experiência prática me ensina que os desfavorecidos são sempre os que subsaem bem. Você não entendeu?
Você não entendeu? Estou a dizer, a experiência prática de todos os dias me ensina que Deus procura os desfavorecidos. Você não entendeu? Deus procura os desfavorecidos. Deus procura os prejudicados. Deus procura os abandonados. Aleluia. Está escrito, Ele faz com que até uma mulher estéril seja mãe de filhos. Ele faz com que até a serva, a escrava, venha ser dona de casa. Aleluia. Está escrito, Ele tira o pobre do pó, o exalta, o faz assentar no meio dos príncipes. Aleluia. Escrito, Ele confunde a sabedoria dos fortes. Será que alguém está entendendo? Estou a falar para uma pessoa que se sente fraco. Estou a falar nesta noite para uma pessoa que se sente abandonado. O Senhor está mandando dizer, Ele te escolheu, não olhando para a tua aparência, não olhando para a tua situação. Ele viu o teu coração. Ele chegou para marcar diferença. O Senhor está mandando, chegou a tua vez. Se acredita, diga, chegou a minha vez. Onde a pessoa te deitaram, o Senhor te recolheu. Onde a pessoa te abandonaram, o Senhor te viu. Onde a pessoa te pisaram, o Senhor te localizou. Está escrito, pai e mãe podem te abandonar, pai e mãe podem te desamparar, o Senhor te acolherá. Se o Senhor te acolheu nessa noite, diga yes. Jessé mandou chamar Davi, aleluia, independente do seu consentimento, da sua vontade. Quando Davi está vindo, um jovem a cheirar mal, um jovem cheio de ferida de leões, cheio de ferida de urso, um jovem a entrar, aleluia, tinha boa aparência, mas ele tinha ferida. Tinha boa aparência Davi, mas ele cheirava as ovelhas. Tinha boa aparência, mas ele era baixinho como eu. Tinha boa aparência, mas ele era magro, não se alimentava bem, passava tempo no frio, tempo nas montanhas, tempo, aleluia, sem alimento suficiente. Quando Davi está chegando, se calhar estava coxeado, tinha uma ferida, aleluia, que contraiu lá nas rochas. Se calhar está chegando com uma ovelha, está avançando. Oh, o profeta viu, o profeta disse a Jessé, está aqui o ungido do Senhor, está aqui o ungido do Senhor. O Senhor está mandando dizer, o ungido do Senhor está aqui, o ungido do Senhor está aqui. Não importa o que as pessoas dizem sobre ti, o ungido do Senhor está aqui. Não importa se as pessoas te deram chance ou não, o ungido do Senhor está aqui. Não, ai. Será que alguém está a receber isso? Será que alguém está a concordar com isso? Estou a dizer, não importa a tua posição na família, se é o primeiro, se está no meio, ou é o último da família, se o teu coração agrada a Deus, o ungido do Senhor está aqui. Se acredita, diga, sou eu. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. A igreja precisa ser protegida, não pelas aparências das pessoas. A igreja precisa aprofundar os corações das pessoas. Existem pessoas que são pessoas de Deus, mas humanamente você não vai lhe gostar. Humanamente não vai te atrair, mas é pessoa de Deus. Existem pessoas que vão fazer grande trabalho amanhã, mas hoje parece tão coxear ainda na fé. Hoje parece não tem nada, não tem nenhuma graça, não tem nenhuma capacidade. Existem pessoas que Deus vai usar poderosamente para levar esse evangelho até os confins da terra. Mas hoje não tem dinheiro, não sabe falar, não conhece a Bíblia. Nós precisamos conhecer essas pessoas pelo discernimento dos Espíritos. Nem sempre os que sabem falar são pessoas de Deus. Nem sempre os que têm dinheiro são pessoas de Deus. Nem sempre os que são bonitos são pessoas de Deus. Aleluia. Ser de Deus não tem cara. Ter a graça não tem cara. Ter sido chamado por Deus não tem cara. Porque Deus não vê as aparências, Deus vê o coração.
Aleluia. Salomão, em 1 de Reis, capítulo 3, tendo o discernimento dos espíritos, pode evitar um erro que ia acontecer em Israel. Duas mães vieram ter com Salomão, apresentaram uma situação, duas mães que viveram na mesma casa, que tinha bebês. As duas deram filho no mesmo tempo, deram luz no mesmo tempo. Uma mãe dormiu sobre o seu bebê, o bebê morreu. Ambos eram rapazes e ambas foram ter com Salomão. Cada uma dizia: é meu filho, é meu filho, é meu filho. Salomão, tendo o discernimento dos espíritos, disse: pronto, fiquem caladas, agora vamos fazer alguma coisa para terminar com isso. Vamos cortar esse bebê. Traga minha faca, traga uma espada aqui. Vamos cortar esse bebê. Vamos dar uma parte para uma mamã, uma outra parte para outra mamã. A mãe, cujo o filho não era dela, estava dizendo: vamos lhe cortar mesmo, vamos lhe cortar, vamos cortar, ninguém vai ficar com esse filho. A outra mamã, com dor de parto, as entranhas estavam a doer, estava dizendo: não vamos cortar esse filho fica para ela, não vamos cortar, quero ver o meu filho vivo, aleluia, nas mãos dela, do que morrer. Esse filho fique mesmo, rei, por favor, esse filho fique para ela. O rei disse: venha, dá meu filho. O rei recebeu o filho, entregou nas mãos daquela mamã que disse: esse filho não pode morrer. Estou a orar nesta noite, aleluia. Estou a orar nesta noite. Se alguém te prejudicou, se alguém te roubou alguma coisa, se alguém está a usar o que é teu, aleluia, se apoderou com força, se apoderou com astúcia, se apoderou, aleluia, usando forças sobrenaturais da maldade, aleluia, com o Rei da Glória, que tem todo o discernimento, possa julgar a tua causa. Você não entendeu, você não entendeu. Estou a dizer: existem pessoas que trabalham com a nossa promoção, existem pessoas que estão a trabalhar onde nós devíamos trabalhar, existem pessoas que entraram até no nosso casamento, existem pessoas que entraram até na nossa viagem, existem pessoas que viajaram no nosso lugar, existem pessoas que estão até dinheiro no nosso lugar, existem pessoas que estão até saúde no nosso lugar. Estou a orar nesta noite com o Rei da Glória, aquele que vê tudo, aquele que tem todo o discernimento, possa te fazer justiça e te devolver o filho que é teu. Aleluia, receba de volta o filho que é teu, receba de volta o emprego que é teu, receba de volta a promoção que é tua, receba de volta o lugar que é teu. Se você agarra. 1, 2, 3, receba, se acredita, diga yes. Aleluia. O discernimento protegeu uma mamã, aleluia, protegeu todo Israel para não cometer o erro, porque desde aquele dia todo Israel teve grande respeito pelo rei Salomão. O discernimento nos dará respeito na nossa igreja. Será que alguém está entendendo? Onde há discernimento, não é qualquer feiticeiro que vai brincar com a nossa igreja. Onde há discernimento, não é qualquer pessoa que vai bungular na nossa igreja. Estou a dizer: onde há discernimento, não é qualquer pessoa que vai trabalhar na nossa igreja. Não é qualquer... você está a entender isso? Estou a dizer: o discernimento, aleluia, ocasiona respeito, ocasiona valor. O discernimento coloca ordem, coloca todo mundo na linha. O discernimento equilibra uma igreja. Será que alguém está a entender isso? Estou a dizer: o discernimento traz valor para uma igreja. Estou a orar nesta noite que o Senhor traga discernimento na nossa igreja. Se acredita, diga discernimento espiritual. O Senhor Jesus não caiu antes do seu tempo nas mãos dos seus inimigos, adversários, porque o Senhor conhecia os corações deles. Quando vinha tentar o Senhor sabia, aleluia,
que era uma maquinação. Uma vez disseram, para tentar o Senhor, para ver a forma de acusá-lo, ver a forma de prendê-lo, trouxeram uma moeda. Disseram, será que podemos dar tributo, podemos pagar imposto a César? O Senhor Jesus disse, olha, traga de novo essa moeda. Veja aqui a imagem, veja que efígie nessa moeda. Será é de quem? Disseram, é de César. Se é de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o Senhor se livrou daquela situação. Estou a orar que o discernimento te livre de uma armadilha que estava colocando no teu carro. Você não entendeu? Estou a dizer que o discernimento te livre de uma armadilha que estava colocando no teu caminho. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer que existem pessoas que estão a colocar uma armadilha para te tirar do teu lugar, para te tirar do teu casamento, para te tirar da tua bênção. Que o discernimento proteja a tua graça. Se acredita, diga discernimento. Também Judas Iscariote não conseguiu matar o Senhor Jesus, ou não conseguiu trair o Senhor Jesus antes do tempo, porque o Senhor Jesus conhecia, aleluia, Judas, sabia que ele havia de o trair. O Senhor Jesus se precavia com relação a Judas. Muitas vezes o Senhor chamou a atenção, disse, vocês 12, aleluia, sou eu que vos escolhi, mas um de vocês é um diabo. O Senhor Jesus conhecia quem era Judas. E quando estava sentado na ceia, Judas saiu, todo mundo pensava que ele foi para ajudar os necessitados. O Senhor sabia, disse, amigo, faça bem o que está fazendo. Existem pessoas que pensam que você não conhece as astúcias deles, mas você conhece. Mas tendo discernimento, você está calmo, você está você não está entendendo. É só dizer, quando você tem discernimento, você pode até comer com uma pessoa de maldade, você estará calmo, porque você sabe até onde você pode avançar com ele, até onde você pode colocar o pé, até onde você pode chegar e onde você não pode chegar. Estou a dizer, existem pessoas que pensam que você é cego, que pensam que você não vê nada. Você não fala nada porque você quer paz, você não fala nada porque você não quer confusão, você não fala nada porque você, aleluia, quer procurar comunhão, você não fala nada porque você quer união, mas você já descobriu quem são eles. Você está deixando tudo nas mãos do Senhor. Será que alguém quer entender? Estou a dizer, quando você tem discernimento, você tem superioridade. Quando você tem discernimento, você tem mais força do que o teu inimigo. Quando você tem discernimento, você já sabe que essa pessoa não pode morrer na minha mão, porque a justiça de Deus em qualquer momento vai lhe deixar cair. Se acredita, diga, vai cair. Não foi o Senhor quem matou Judas. Judas morreu na sua própria maldade. Foi a sua própria maldade que ele matou. Foi a sua própria maldade que ele matou. Aleluia. Mas uma coisa que me importa, o que me interessa, é que o Senhor conhecia quem era Judas. O Senhor conhecia quem era. O Senhor conhecia quem era. Quando você conhece Judas, você não terá medo de nada. Aleluia. Você não terá medo de nada. Você vai caminhar pouco a pouco, pouco a pouco. Você sabe que cedo ou tarde ele próprio vai cair na sua armadilha. Ou você não sabe, você não entende. Estou a dizer, você sabe que cedo ou tarde ele próprio vai cair na sua. Oh! Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Amém? O Senhor teve calma, porque Judas estava no controle da situação. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Numa outra situação também podemos ver o apóstolo Paulo em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, o apóstolo estava a fazer evangelização em Filipos e uma senhora saía sempre atrás deles. Dizia, esses aqui são servos de Deus. Ele ia com Silas e os outros. Esses aqui são verdadeiros servos de Deus. Passou muito tempo, como o homem de Deus estava em oração, estava fazendo um trabalho da fé. O homem de Deus pode compreender que a palavra que a senhora dizia
era verdadeira, mas a fonte e a intenção eram malignas. Será que alguém está entendendo? No discernimento espiritual, aleluia. No discernimento espiritual, o mais importante não é a verdade da pessoa. Aleluia. No discernimento espiritual é a fonte. É preciso ver a fonte, porque alguém pode estar a falar a verdade, mas a fonte é maligna. No discernimento espiritual é preciso ver a intenção. Alguém pode estar a falar a verdade, mas a intenção é maligna. Aleluia. E o apóstolo Paulo uma vez teve discernimento, expulsou aquele espírito, disse: sai desta mulher, porque era um espírito de serpente. Estou a orar nesta noite, que toda palavra que vier para te enganar, toda palavra que vier para te meter num buraco, seja repreendida, seja expulso em nome de Jesus Cristo. Oh, você não entendeu? Você não entendeu? Estou a dizer, no nosso tempo também tem espírito de Piton. Você vai ver alguém está vindo hoje. Você nunca teve isso, nunca teve essa experiência. Vindo hoje, trouxe muitos carros de fundos de bombom. Só quero mesmo uma ajuda. Ajuda-me, dá-me $100. Aqueles carros vão vir aqui, vamos vender bombom, vamos dividir o dinheiro, vamos dividir o lucro. Nunca teve essa situação. Aleluia. Se você tem discernimento, não vão te comer dinheiro. Oh, você não entendeu? Estou a dizer, se você tem discernimento, não vai entrar em qualquer negócio, porque seria um bom negócio para Paulo. Qual é esse evangelista que não gosta de uma promoção? Aquela mulher estava a fazer promoção para os homens de Deus, mas o homem de Deus não se deixou levar. O homem de Deus não caiu na armadilha, não se associou com aquela senhora, porque compreendeu que era serpente. Se essa igreja tiver discernimento, não vamos nos associar com falsos profetas, não vamos nos associar com os que têm espírito de Piton, não vamos nos associar com os que têm espírito de serpente. Pode até vir, pode até começar conosco, não vão terminar conosco, porque o Espírito Santo vai os expulsar. Estou a orar nesta noite, aleluia. Todo Piton que já entrou na tua vida, que se afasta agora, que desce o teu caminho. Todo espírito de engano, espírito da serpente, que se afasta agora, em nome de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Onde há discernimento, o diabo não tem primazia. Pode reinar, você vai dar conta depois. Aleluia. Você vai dar conta depois que essa pessoa não é de Deus. Aleluia. Essa pessoa veio para nos enganar. Ou essa pessoa foi enviada pelo diabo com uma missão. Onde há discernimento, a decisão é tomada. Onde há discernimento, Satanás pode pensar que durante um tempo venceu a nossa família, durante um tempo venceu a nossa casa, mas um dia o Senhor vai se levantar para fazer a obra. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, um dia o Senhor vai se levantar para fazer a obra. Estou a dizer, um dia o Senhor vai se levantar para fazer o seu trabalho. Estou a dizer, um dia o Senhor vai se levantar para fazer o seu trabalho. Se acredita, diga discernimento. Aleluia. Ananias e Safira, quando enganaram a igreja, Pedro, o apóstolo, deu conta que eles tinham um espírito de engano. Ananias e Safira caíram, morreram. Estou a orar nesta noite. Quem veio para te enganar, seja de perto ou à distância, ou quem está se preparando para te enganar, que caia e morra. Você não entendeu? Estou a dizer, quem veio para te enganar, que caia e morra. Fique em pé, por favor. Estou a dizer, quem veio para te meter numa situação difícil, seja no teu casamento, seja na tua maternidade, seja na tua família, seja na tua saúde, quem tem, aleluia, espírito de engano, que caia e morra. Aleluia. Estou a dizer que caia e morra. Você vai começar a bater palma. Que caia e morra. Quem tem missão para enganar, quem foi enviado para enganar, ou quem está decidido, quem está motivado para enganar, que caia e morra. Que caia e morra. Que caia e morra. Que caia. Oh, não tenha medo, por favor. Estou a dizer, toda pessoa
pessoa determinada